Você acredita em assombração? Gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Everson Camadeva e hoje eu vou responder a pergunta de uma seguidora que viu meu vídeo quando eu estava no Paraná falando sobre assombração, sobre a escola assombrada lá que o pessoal contava, né? Se ela me perguntou se eu acreditava em assombração. Mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você seguir a página, para você compartilhar o vídeo, para você salvar esse vídeo, porque assim também, se você quiser ver de novo, fica mais fácil, né? Então vamos lá, ó. Assim, gente, que foi até o que eu falei pra ela. Eu falei, olha, eu vou te responder em vídeo também, mas eu já tinha falado pra ela assim, desde criança, tenho contato com a vida espiritual. Desde criança mesmo, né? Eu acredito em duende, eu acredito em fado, eu acredito em ondina, eu acredito em gnomo, eu acredito em salamandra. Então, assim, para algumas pessoas isso pode até soar estranho ou fantasioso, não é mesmo? Eu acredito em espírito, logicamente que eu acredito em espírito, porque eu sou, né, eu já fui de candomblé, eu sou de umbanda, eu trabalho há mais de 20 anos com incorporação, então logicamente que eu acredito em espírito. E o que a gente aprende? A gente aprende as diferenças de assombração, né? A gente aprende a identificar se é uma assombração recorrente, se é só um eco espiritual, se é só uma impressão psíquica, se é só algo, né? Se aquele espírito é um espírito ativo, se aquilo é só tipo uma fita que passa, um filme que sempre vai passar a mesma coisa. Então tem várias coisas assim. E assim, eu já tive experiências como criança. Eu nasci na minha família contando para mim histórias de terror, a minha avó, o meu avô. Inclusive, quando eu estava no Paraná, eu até lembrei com meu primo, nós estávamos indo visitar uma árvore, a maior árvore que tem, uma das maiores árvores que tem em Venceslau. E inclusive, eu até tenho fotos, mas as fotos ficou tão escuras, mas eu vou acabar colocando aqui, né? Ela não ficou assim tão boa como eu gostaria, porque a gente chegou lá, já estava à noite. Gente, foi um lugar assim que dá uma sensação maravilhosa, mas uma sensação também de que ali existe realmente uma entidade, uma energia, tá? Mas não vamos voltar, não vamos fugir do foco, Iverson, falando sobre assombração. Sim, eu acredito em assombração, já tive experiências, pessoas da minha família também tiveram experiências, né? Nós moramos numa casa, eu, minha mãe e minha irmã, que antes de quem morava lá era minha tia com meu tio, e meu tio acabou passando por um problema, ele acabou praticamente tirando a própria vida de uma forma até inconsciente, e ele era uma pessoa, ele era muito irredutível nessa questão de oração, de reza, e eu nasci numa família, num berço bem católico, né, e onde o pessoal lá costumava levar a imagem da santa para casa e fazer novena nas casas. E não sei se vocês sabem disso, apesar que no interior tem bastante, então a santa vai visitar a casa dos fiéis e ela fica lá um tempo e as pessoas vão lá fazer novena. E esse meu tio, ele tinha muita dificuldade de aceitar isso, e quando essas pessoas chegavam, ele sempre tirava sarro, ele ficava dando risada. E eu lembro perfeitamente que quando a gente mudou para essa casa, a gente escutava, e ele andava, né, ele era boia fria. Eu nem sei se você conhece esse termo boia fria, mas ele era boia fria, então ele sempre andava de bota, de botina. Então eu lembro que quando a gente mudou, eu era bem criança, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, por aí mais ou menos. E eu lembro perfeitamente de eu escutar andando de bota, a minha mãe escutar, a gente escutava mexendo na panela no fogão. Conforme ele chegava do serviço, era o primeiro movimento dele era procurar comida. E a gente sabe que ele morreu com sede, ele morreu com fome, porque a história dele é uma história bem triste. Inclusive, se você quiser saber, eu conto aqui um dia pra vocês, só pedir aqui embaixo que eu conto pra vocês, que é uma história bem triste mesmo. E então ele tinha essa coisa, sabe, de chegar, de mexer, de andar de bota. A minha mãe tinha uma imagem de Nossa Senhora bem grandona, e a minha mãe tinha costume de rezar pra Nossa Senhora de Aparecida, né? E ela sentia ele nas costas dela dando risada, tirando o sarro dela. Então nós ficamos morando nessa casa um pouco de tempo, porque isso era bem cotidiano, né? Porque, gente, no interior, eu tenho até, acho que eu não cheguei a mostrar onde eu vivi mesmo, né? Mas no terreno cabia 3 casas, só para você ter uma ideia. Então tinha a casa da minha avó, que era lá em cima, do meio era uma casa que depois acabou morando o meu avô, e no fundo era a casa deles. Depois eles mudaram, né? Ele faleceu, desencarnou, minha tia comprou uma outra casa, dela saiu do quintal dos meus avós, então ficou
como eu posso ficar, essa situação, né? Tipo, a energia dele ainda ficou lá. Eu lembro até hoje da minha tia contar também que ele gostava muito daquela música Asa Branca, eu não sei direito, tá? Ele disse que ele tinha um violão e esse violão tinha mania de tocar dentro do guarda-roupa. Então, ela, na verdade, ela meio que saiu de lá porque ela não tava mais, se dando bem com essas coisas, né? Com essas manifestações. Hoje eu entendo, né, gente? Hoje eu tenho outra cabeça. Hoje eu já daria um jeito nisso tudo. Hoje eu já tentaria direcionar esse espírito dentro da força de Deus, logicamente, né? Mas então, voltando, então eu lembro até hoje que às vezes a minha mãe ia sair e a gente era criança, era eu e minha irmã, e ela pedia, tinha um pessoal que cuidava da gente, sabe? Era tudo amigo da família, mas eram pessoas mais velhas. Eles não conseguiam dormir à noite. Minha mãe chegava da balada, eles estavam acordados porque eles falavam assim: olha, Lúcia, a gente não está conseguindo dormir porque tem muito barulho. A gente lembrava que andava ao redor da casa também. Lógico, poderia ser alguém que estava ali tentando assustar a gente, poderia, mas a gente nunca viu nada, nunca teve alguma presença física. Então, assim, eu já tive várias experiências. Inclusive, quando eu morei em Araraquara, eu morei, já é outro lugar, né? Eu morei numa casa que tinha 11 cômodos, gente. A casa ela já tinha sido lá no centro de Araraquara, na Avenida Portugal. A casa já tinha sido um cassino, já tinha sido, eu acho que até uma casa de saliência também, né? E todo mundo que dormia lá via subindo a escada, porque ela tinha uma escada central, coisa mais linda. A casa era muito bonita, gente. Se reformar aquela casa, ela vai ficar linda, linda, linda. Então a gente escutava subindo a escada. Uma vez eu lembro até hoje que eu estava limpando a vitrine, porque essa casa embaixo a gente fez de comércio, né? Onde eu atendia tarô, né? Onde o meu ex-parceiro também que eu estava com ele, ele era massoterapeuta, ele também, a gente fez uma sala de tarô, fez uma sala de massoterapia, ele também trabalhava, e eu lembro até hoje que eu estava limpando a vitrine, assim, eu vi perfeitamente, pelo reflexo na vitrine, alguém entrar, eu falei, só um minutinho que eu já te atendo, quando eu virei não tinha ninguém. E eu lembro até hoje também, o meu tio, ele foi pra lá, ele foi nos visitar, né, meu tio, minha tia, meus dois primos, e ele fumava, né, e ele entrou no carro pra fumar. Ele viu um menininho olhando para ele, mas eu tenho certeza que esse era o meu Exumirim, ou o Exumirim do meu ex-parceiro que tava, né, lá. Sentiu o cheiro do cigarro e foi lá ver, mas ele entrou correndo pra dentro de casa, depois ele contou pra minha tia e ele ficou bem incomodado. E esse meu tio, gente, ele é bem, assim, serião, sabe? Ele é bem, eu não digo que ele é ateu porque ele acredita em Deus, mas ele não é nada voltado pra esse lado espiritual, assim, ele não é nem, como eu posso explicar, ele não é nem assim, ele nem pensa muito nisso, né? Então, assim, eu já tive, sim, algumas experiências, logicamente que tem coisas que eu vejo como assombração, tem coisas que eu vejo como manifestação do espírito, né? Tem coisas que eu vejo como entidade, porque às vezes a gente também, hoje em dia, a gente aprende a diferenciar qual é um barulho, se é um barulho de algum espírito que está pedindo ajuda, se é um barulho da sua entidade, se é um aviso da sua entidade, se é um aviso, assim, do seu ser espiritual, que tem nesse contexto tudo, né? Então a gente acaba hoje vivenciando outras coisas, né? Depois que você começa a aprender sobre o mundo dos espíritos, como se você começa a aprender sobre dessa parte espiritual, você também já começa a enxergar com outros olhos, né? Hoje eu até brinco, às vezes quando eu vejo barulho em casa, quando eu falo, gente, ó, para de fazer barulho, já que tá aqui em casa, eu vou te dar um pano de chão, vou te dar um rodo, já me ajuda a limpar a casa, já tem louça na pia, já limpa a colher aí. Eu às vezes quando eu entro no cemitério eu até falo, não se aproxima de mim não, que hoje a minha energia não tá boa, é mais fácil eu sugar de vocês do que vocês sugar a minha, tá bom? Mas eu achei interessante a pergunta dessa seguidora. Sim, eu acredito em assombração, acredito em espírito, acredito em tudo isso, tá? Gente, mas lembrando que para ter mais ensinamento como esse, ou para você ouvir história, né, para você saber um pouco mais, segue a página, compartilha. E para marcar uma consulta comigo é só ir no meu perfil, clicar no link que tem meu WhatsApp, ou você pode mandar por aqui mesmo, tá bom? E se você tem alguma pergunta, se você quer falar alguma coisa, e também se você acredita em assombração e quer ouvir mais história, manda aí pra mim que eu conto, tá certo? Nos vemos nos próximos vídeos, um grande beijo, tchau, tchau!